TV Cidade, o seu canal comunitário de Manaus. Você vai assistir a seguir, na TV Cidade Manaus, mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Palmas ao Senhor.
Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor nesta noite. Glória a Deus, glória ao Senhor para sempre. Abra comigo e só fique em pé, só mais esse momento, você já vai sentar para o primeiro livro da Bíblia, cujo nome é exatamente isso, começo, é Gênesis, ou Gênesis, capítulo 37. E nós vamos dar uma olhada como é que está a nossa vida, vamos ao início de algumas coisas nesta noite, para entendermos o que nós estamos vivendo no nosso presente e o que nós queremos para o nosso futuro. Capítulo 37, você pode observar comigo, vamos ler a partir do versículo 1, e os versículos que nós fomos tendo que ultrapassá-los, nós vamos estar dizendo na medida que vamos estar fazendo a leitura. Venha comigo, diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia más notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava mais do José do que todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos ouvir este sonho que tive. Atávamos feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? Com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, referiu seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contou seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacente teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Versículo 18, um pouco mais à frente. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos: um animal selvagem comeu, e vejamos o que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos dos irmãos. Ele disse: não lhes tire a vida. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o na cisterna que está no deserto, e não ponha sobre ele, e não ponhais a mão sobre ele. Disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José, os seus irmãos despiram da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. Tomaram, lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamos e mirra, que levavam para o Egito. Amém e amém. Nessa noite, tema da nossa ministração, vamos iniciá-la, diz: veste de um adorador e conquistador. Você pode repetir essa frase para que você possa gravá-la por 3 vezes. Primeira vez, veste de um adorador e conquistador. Vamos lá, 1, 2, 3. Veste de um adorador e conquistador. Mais uma vez. Veste de um adorador e conquistador. Terceira e última. Nós vamos entender isso na prática nesta noite, porque nós não podemos viver com as mesmas roupas que nós vivíamos alguns anos atrás da nossa vida. Talvez você diga: agora eu vou para a igreja de paletó, só vou andar de paletó agora. Ou agora só vou andar em trajes finos, ou vou andar só agora em trajes de esporte. Que tipo de roupa? Eu quero que você entenda nessa noite que o Senhor há de falar ao teu coração. Nós estamos vivendo um período, queridos, que a Bíblia nos chama de padrão espiritual, no mover apostólico sobre nossas vidas, que o Senhor tem direcionado pais espirituais, pessoas que estão sobre nossas vidas, não no sentido de mandar na nossa vida, de exercer agora
né, uma chave ou está nos acorrentando, porque Jesus já veio para nos livrar. E não devemos pôr hoje julgo de novo sobre nossas vidas. Mas quando estamos falando de pai, estamos aqui pensando na nossa mente que pai é aquela pessoa que tem o dever, a obrigação de abençoar a sua casa, de abençoar os seus filhos. Jacó, que era o pai de José, nesse texto aqui, capítulo 37, a partir do versículo 2, começa no versículo 1, mas depois passa para o 2, vai falando de Jacó, que era pai de José. Jacó, o pai de José. Este homem tinha 12 filhos, e era sabido pela lei, por uma ordem, que o filho mais velho, ele tinha o direito de receber todos os bens da sua família, ou seja, ele dava continuidade à família. O filho mais velho, né, a partir do momento que os pais não existiam, o pai não estava mais, o pai falecia, esse filho mais velho, ele recebia autoridade sobre a casa, sobre a família, roupas reais. Quando ele recebe roupas reais, você não vê em nenhum outro momento, se você já leu este livro, se você já estudou sobre a vida de José, você não vê em nenhum momento José sonhando antes, mas quando é colocada aquela roupa sobre José, então desata dentro de José sonhos, e desata dentro de José sonhos. Aquilo que o pai ministra sobre ele é desatado agora dentro do coração de José. Sonhos, mas eu quero te dizer que não são sonhos qualquer. Não é um sonho de alguém que comeu uma feijoada pela noite e vai dormir com a barriga cheia e começa a sonhar então. Sonho de coisa destruindo, sonho de pavor. Por quê? Porque a barriga está cheia de feijão, pesada a barriga, não conseguiu fazer a digestão direito. Mas são sonhos agora de conquista sobre a sua vida, são sonhos grandes. Pastor, eu também tenho sonhos de algumas coisas, mas eu quero te dizer, querido, que nesta noite nós queremos colocar um manto sobre a sua vida para que você sonhe coisas grandes, mas que você sonhe coisas grandes, que você sonhe coisas loucas, grande demais. Deus quer que tenhamos sonhos grandes, sonhos loucos, porque este rapaz que nós estamos falando, José aqui, ele soube o que era estar preso, mas ele tinha tido sonhos que ele seria rei, que ele ia dominar, que ele ia governar, que ele ia ser alguém muito grande de influência. José tinha sonhos grandes. Pense comigo, quando ele chega com seus irmãos e ele começa a falar dos seus sonhos, e ele começa a dizer: olha, eu tive sonhos assim, olha, eu tive sonhos assim. Sonhei que eu via 11 feixes de trigo. Você sabe o que significa trigo no Velho Testamento? Provisão. Está falando de abastecimento, está falando de coisas grandes e boas. E ele estava dizendo: eu vi 11. E eu vi, nos 11 eu vi um maior do que os 11. E os 11 se inclinavam diante daquele feixe maior. Seus irmãos, quando ouvem aquele sonho, porque ele estava dizendo, sabe o que ele estava dizendo? O que ele estava dizendo assim: eu serei muito grande. Eu sei que nosso pai já tem muita riqueza. Eu sei que nós vamos herdar uns bens, coisas muito boas, muitos animais, fazenda, nós vamos herdar. Mas sabe, eu estou dizendo para vocês que eu tenho sonhos maiores. O meu sonho não é apenas de uma terra, não é de alguns alqueires. O meu sonho, estou falando de eu dominar todo o território, de dominar toda a terra. Os irmãos olharam para ele com ódio e disseram assim: você está brincando, você, olha para você, te enxerga, menino, tu não sabe quem tu é, nós somos muito mais velhos do que você, nós é que ralamos no dia a dia, é a gente que coloca o mantimento dentro de casa, é a gente que rala de sol a sol. Menino, tu nem sabe fazer coisa nenhuma, como é que tu pensa que tu vai governar? Tu pensa em ser rei, tu nem estuda, menino, o que é que tu pensa que tu é? Quando José decide, e José agora vai em obediência, veja, José não para de obedecer, ele recebe o manto e a obediência continua andando com ele. Seu pai diz: olha, você deve ir a Siquém, teus irmãos estão lá, você precisa levar alimento para eles. Ele segue. Quando ele chega em Siquém, não encontra seus irmãos,
Eu quero te dizer, queridos, que o caminho que ele saiu para chegar em Siquém eram quilômetros e quilômetros. Então ele encontra um homem e o homem diz assim: olha, eu ouvi dizer que eles foram para Dotã. Se você sai de Siquém para Dotã, o trajeto é ainda muito maior. Só alguém disposto a obedecer o pai. Ele poderia muito bem ter dito assim: eu já fui, cheguei lá, não estava, problema deles, não estava, vou levar de volta a marmita para casa, eles não estão a fim de comer mesmo, problema deles. Fazer aquilo que eu devo fazer pela metade não é fazer aquilo que eu devo fazer. Começar a vida servindo ao Senhor é muito legal, mas é no meio da caminhada que eu digo para Deus verdadeiramente o que eu quero com Ele. É que eu mostro verdadeiramente quem eu sou. Aqueles irmãos, ao ouvirem de longe, eles começam a conversar um com o outro, fazer conchavos um com o outro, e eles dão um veredito: vamos matá-lo. Porque se nós não matarmos, ele vai continuar sonhando, vai continuar nos aborrecendo com os sonhos dele. Mas Rúben, o mais velho, dá uma outra palavra. Rúben é aquele que havia traído. Ele lembra que José fala do sonho, e ele lembra do sonho. O que ele lembra do sonho? Ele lembra que José disse assim: existiam 11. E ele disse: existiam 11, nós somos 11. E eu estou no meio desses 11. E havia um feixe de trigo, ou seja, havia provisão. Então eu estou dentro da bênção. Então eu não posso permitir. Porque se José morre, preste atenção comigo, se José morre, que era o nível de bênção maior, morre, todos os outros níveis de bênção acabam. Você está entendendo isso? Por isso que a Bíblia diz: fere-se o pastor e as ovelhas são. Se o nível de bênção que Deus tem colocado na tua vida desiste, se o nível de bênção que você olha de lá para cá, que é um referencial para a tua vida, começa a viver uma vida de pecado lá fora, começa a se prostituir lá fora, começa a mentir lá fora, e você descobre que aquela pessoa que você tinha confiança é um mentiroso, aquela